Você sabia que a luva de Michael Jackson escondia um segredo? Essa icônica luva branca não era apenas um acessório da moda. Ela teve um papel importante na vida do rei do pop. Michael Jackson tinha vitiligo, uma condição de pele que faz com que áreas da pele percam pigmento. Para esconder essas mudanças, ele frequentemente usava a luva, que se tornou um elemento marcante do seu estilo. A luva ganhou fama durante sua inesquecível apresentação com o Moonwalk, conquistando os corações de milhões ao redor do mundo. De repente, esse acessório brilhante se tornou sinônimo de seus movimentos de dança eletrizantes e de sua música inesquecível. Em 2009, após a morte de Jackson, a luva foi vendida em um leilão por impressionantes $50 mil, destacando sua importância não apenas como uma peça de vestuário, mas também como parte da história da cultura pop. Essa deslumbrante luva representa não apenas uma escolha de estilo, ela simboliza o talento de Jackson e sua resiliência diante das dificuldades. Você consegue lembrar de outro item que conte uma história tão rica? Você sabia que em Rhode Island existe uma lei sobre picles? Neste estado único, há uma regra curiosa que proíbe jogar picles de carros em movimento nas estradas. Embora isso possa parecer engraçado, a história dessa lei se baseia na segurança e no bom senso. Os legisladores queriam garantir que todos os petiscos, especialmente os escorregadios como os picles, ficassem dentro do carro durante a viagem. Imagine um picle voando pelo ar. Isso pode distrair os motoristas e causar acidentes. Essa lei destaca a importância de dirigir com responsabilidade e manter a segurança nas nossas estradas. Então, da próxima vez que você estiver aproveitando uma viagem com um pote de picles, lembre-se de mantê-los dentro do carro. A estranha lei de Rhode Island nos lembra que até nossos petiscos favoritos devem ser consumidos com cuidado. Quais outras leis estranhas você acha que existem no país? Você vai se surpreender ao conhecer a rica história do Rudolph. O famoso personagem Rudolph, a Rena do Natal, apareceu pela primeira vez em nossos corações em 1939, graças a Robert L. May, um redator da Montgomery Ward. Ele criou uma encantadora história infantil sobre um jovem cervo com um brilhante nariz vermelho, destinada a ser um presente publicitário para as festas. Imagine, no primeiro ano, mais de 2,4 milhões de cópias dessa história foram distribuídas. Rudolph rapidamente se tornou o favorito das festas, inspirando Gene Autry a gravar uma canção inesquecível em 1949. Essa melodia não só liderou as paradas, mas também consolidou Rudolph na cultura americana. Em 1964, as aventuras da Rena ganharam vida novamente em um especial de televisão com animação em stop motion, conquistando os corações de muitas gerações. Hoje, Rudolph é um símbolo de inclusão e do espírito natalino, lembrando-nos que cada um é especial à sua maneira. Você já parou para pensar em como os acasos criam a magia do cinema? A cena da fuga subaquática em Kingsman foi um incidente emocionante, e não um evento planejado. Inicialmente, ela nem estava no roteiro, mas esse momento icônico surgiu de um erro técnico no set. Quando as filmagens começaram, o diretor Matthew Vaughn enfrentou um primeiro dia difícil, quando uma inundação inesperada transformou a cena em algo extraordinário. A água subindo trouxe um elemento de realismo que os cineastas não esperavam, tornando a fuga mais natural e tensa. Imagine os atores pegos de surpresa pela água turbulenta, improvisando e se adaptando à situação inesperada. Essa espontaneidade resultou em atuações genuínas. No final, essa reviravolta não apenas intensificou a ação, mas também ajudou a consolidar a reputação do filme por sua abordagem emocionante e inovadora à narrativa. Quem diria que um simples acaso poderia levar a um cinema tão empolgante? Você já se perguntou por que algumas cicatrizes chamam a atenção? Pesquisas mostram que cicatrizes no rosto dos homens podem ser vistas como atraentes, especialmente em encontros românticos de curta duração. Essas marcas podem transmitir força e altos níveis de testosterona, características que muitos acham atraentes no momento. Imagine um visual assim em um encontro. No entanto, em relacionamentos de longo prazo, a situação muda. Muitas mulheres preferem rostos sem cicatrizes, associando-os a traços como empatia e cuidado. Isso indica que, embora cicatrizes possam aumentar a atração de um homem para um romance passageiro, elas nem sempre ajudam na desejabilidade a longo prazo. O que você acha que atrai mais? Um pouco de brutalidade ou um rosto suave e atencioso?
Você pode se surpreender, mas cerca de 90% da serotonina, muitas vezes chamada de hormônio da felicidade, é produzida no seu intestino. Esse fato interessante destaca a conexão surpreendente entre seu sistema digestivo e suas emoções. A serotonina desempenha um papel fundamental na regulação do humor, do sono e até do apetite, mostrando o quão importante é ter um intestino saudável para o bem-estar mental. Quando seu intestino está saudável, isso pode levar a níveis mais altos de serotonina, o que, por sua vez, melhora seu humor e resiliência emocional. Isso significa que cuidar do intestino com uma alimentação equilibrada, rica em fibras, probióticos e alimentos integrais, pode não apenas melhorar a digestão, mas também elevar seu ânimo. Então, da próxima vez que você pensar sobre sua saúde mental, lembre-se do que coloca no seu prato. Talvez um intestino feliz leve a um você mais feliz? Acredite ou não, na Austrália houve um processo por causa de um pum. Um engenheiro australiano decidiu processar seu ex-chefe, alegando que ele teria soltado um pum durante uma reunião de trabalho. Essa situação estranha, mas engraçada, gerou discussões sobre as peculiaridades que podem surgir no ambiente de trabalho. O engenheiro afirmou que o incidente não foi apenas um momento constrangedor, mas parte de um comportamento que tornou o ambiente de trabalho desconfortável e hostil. Embora o caso possa parecer absurdo para alguns, ele mostra como desavenças pessoais podem levar a disputas sérias. Conflitos no trabalho podem surgir até das situações mais inesperadas, borrando as linhas entre humor e ações legais. Por mais estranho que pareça, esse caso nos faz refletir sobre como lidamos com conflitos no trabalho, rindo deles ou buscando justiça. É verdade que as cidades estão perdendo moradores? Tendências recentes mostram uma mudança preocupante, com 77 das 88 áreas metropolitanas no ZEUA, cada uma com mais de 250 mil habitantes, enfrentando crescimento lento ou até declínio populacional. Essa tendência é impulsionada principalmente pelos altos custos de vida, congestionamento urbano e um forte desejo por uma melhor qualidade de vida. Muitas pessoas e famílias estão se mudando para áreas suburbanas ou rurais, em busca de espaço e preços acessíveis que as cidades movimentadas já não oferecem. A pandemia teve um papel crucial nessa transição, já que o trabalho remoto se tornou uma opção viável para muitos funcionários, permitindo que priorizassem conforto e qualidade de vida em vez da proximidade com os locais de trabalho. Por exemplo, cidades como Nova York e São Francisco viram uma saída significativa de moradores que se mudaram para áreas onde a habitação é mais acessível e há mais espaços ao ar livre. Essa saída em massa levanta questões críticas sobre o futuro dos centros urbanos. Os planejadores urbanos irão se adaptar a essas mudanças profundas, criando ambientes que atraiam as pessoas novamente. Compreender as forças que impulsionam essa mudança demográfica é essencial para revitalizar a vida urbana e tornar as cidades atraentes mais uma vez. E isso pode te surpreender. Romanos bebiam vinho envenenado com confiança. Na Roma antiga, as pessoas acreditavam que misturar vinho com mel e várias ervas criava um poderoso antídoto contra venenos. Essa mistura, conhecida como Mithridatium, se tornou muito popular entre todas as classes sociais, desde humildes camponeses até poderosos imperadores. Um mito fascinante surgiu em torno do rei Mithridates VI, que supostamente consumia essa poção diariamente para se proteger de assassinos. Segundo a lenda, quando um assassino tentou envenená-lo, ele sobreviveu, o que apenas consolidou seu status e aumentou a fama da bebida entre os romanos. À medida que as histórias sobre o Mithridatium se espalhavam, também crescia a crença reconfortante de que podiam desfrutar de seu vinho sem medo de perigos ocultos. Imagine um banquete animado na Roma antiga, onde taças tilintando cheias dessa poção, aparentemente mágica, acompanhavam conversas sobre política e filosofia. As pessoas aproveitavam a noite, sentindo-se seguras e invencíveis, graças a ingredientes simples como mel e ervas. Não é intrigante como essas práticas moldaram suas percepções sobre saúde e segurança, criando uma sensação de proteção em um mundo cheio de incertezas? Você não vai acreditar na cor da piscina vermelha na Tailândia. Este fenômeno natural incrível, localizado em Koh Samui, parece ter água brilhantemente vermelha. No entanto, isso não tem a ver com corantes ou poluição, como você poderia pensar. Na verdade, esse efeito surpreendente é criado por uma combinação inteligente de azulejos vermelhos, amarelos e laranjas que decoram lindamente o fundo da piscina.
Quando a luz do sol atinge a água, a disposição única das cores interage com a refração da luz, criando uma ilusão óptica que engana nossos olhos. Os visitantes frequentemente ficam encantados com esse espetáculo vibrante, tiram fotos e admiram a arte da natureza. A piscina vermelha se tornou um destino obrigatório para turistas que desejam experimentar algo diferente e compartilhar suas impressões nas redes sociais. Na próxima vez que você planejar uma viagem para a Tailândia, não se esqueça de adicionar esse lugar incrível à sua lista. Com seus efeitos visuais impressionantes e cores vibrantes, a piscina vermelha desafia nossas percepções e adiciona um toque de maravilha à beleza da natureza. Você sabia que as narvais têm um chifre mágico? Essa característica incrível é, na verdade, um dente aumentado, que aparece principalmente nos machos. Imagine um dente que pode chegar a impressionantes 3 metros de comprimento. Mas esse chifre não é só sobre o tamanho. Ele possui cerca de 10 milhões de terminações nervosas, tornando-o extremamente sensível. Cientistas acreditam que essa capacidade sensorial ajuda as narvais a detectar mudanças no ambiente, incluindo temperatura, pressão e até salinidade da água. Embora a maioria dos machos tenha um chifre impressionante, alguns têm 2. Ao mesmo tempo, alguns indivíduos podem não ter chifres. Essas criaturas marinhas misteriosas vivem nas águas geladas do Ártico, e seus chifres são frequentemente associados a lendas e mitos, muitas vezes chamados de unicórnios do mar. Então, da próxima vez que você ouvir sobre essas baleias únicas, lembre-se de que seus chifres incomuns não são apenas enfeites, são ferramentas vitais em seu mundo subaquático. É fascinante como esses majestosos animais sobrevivem nas águas geladas. Você sabia que a Rainha Vitória, uma figura importante na história britânica, usava maconha para aliviar as dores menstruais? Durante seu reinado no século XIX, o cannabis era frequentemente prescrito para diversas doenças, refletindo as práticas médicas da época. Embora possa parecer estranho que uma figura real como Vitória usasse maconha, isso mostra como a percepção da medicina mudou ao longo do tempo. Naquela época, o cannabis era reconhecido não apenas para uso recreativo, mas também por suas potenciais propriedades curativas. O uso de cannabis pela Rainha Vitória para sua saúde ilustra um momento fascinante na história, quando os métodos médicos começaram a evoluir. Hoje, enquanto pesquisas científicas modernas continuam a explorar os benefícios do cannabis, podemos ver o quanto avançamos desde então. Não é interessante como a história molda nossa compreensão sobre saúde e cura? Os golfinhos são muito mais do que nadadores brincalhões. Eles são gênios acústicos do oceano, usando uma mistura fascinante de assobios, estalos, piados e pulsos sonoros. Essas criaturas inteligentes transmitem mensagens complexas sobre sua identidade, humor, perigos e coordenação social. Cada golfinho tem um assobio de assinatura único, que funciona como um nome, permitindo que se identifiquem uns aos outros, mesmo após anos separados. Essa habilidade notável destaca seus fortes laços sociais. Além disso, pesquisadores descobriram estruturas semelhantes à sintaxe nas vocalizações dos golfinhos, sugerindo que a ordem e o comprimento dos sons seguem padrões distintos, assim como a gramática humana. Para navegar e procurar comida em águas turvas, os golfinhos utilizam a ecolocalização, emitindo ondas sonoras que retornam de objetos, permitindo que vejam o ambiente. Em caçadas em grupo, eles sincronizam lindamente seus estalos para reunir peixes ou alertar uns aos outros sobre possíveis ameaças. Seu universo vocal realmente representa uma rica linguagem marinha, transformando o oceano em uma vasta conversa inteligente. Incrível, não é? Acredite ou não, as árvores antigas ainda estão crescendo. A Califórnia abriga alguns dos organismos vivos mais antigos do nosso planeta. Entre eles está a árvore General Sherman, uma sequoia gigante que tem cerca de 300 anos. Imagine quanta história ela já presenciou. Ainda mais antigas são as pinheiros de Bristol Cone, encontrados nas Montanhas Brancas, que vivem por mais de 4.000 anos. Essas árvores incríveis são importantes não apenas pela sua idade, mas também desempenham um papel fundamental em nosso ecossistema. Elas oferecem habitat para diversos animais, ajudam a estabilizar o meio ambiente e são um testemunho vivo de resistência. Cientistas frequentemente estudam esses gigantes antigos para aprender mais sobre as mudanças climáticas e a história ecológica.
Sua presença majestosa atrai amantes da natureza de todo o mundo, que buscam se conectar com o passado e entender o futuro do nosso planeta. É maravilhoso pensar que ainda podemos ver e aprender com essas árvores magníficas hoje. Difícil de acreditar, mas é uma lua azul. A lua azul aparece quando há 2 luas cheias em um único mês, criando um espetáculo raro e fascinante no céu noturno. Esse fenômeno ocorre em média a cada 2,7 anos, por isso os amantes da astronomia costumam esperar ansiosamente por sua chegada. Embora o termo lua azul possa sugerir um objeto celeste que realmente parece azul, na verdade não é assim. É apenas um nome bonito para esse evento incomum. A primeira lua cheia marca o início do mês, e quando a segunda aparece, chama a atenção de astrônomos e românticos. A celebração da lua azul até gerou expressões divertidas como "uma vez na lua azul", que significa que algo acontece raramente. Portanto, se você tiver a chance de ver essa raridade lunar, não deixe de sair, olhar para cima e aproveitar a magia do universo. A vida dupla de Booth pode te surpreender. John Wilkes Booth, o infame assassino do presidente Abraham Lincoln, não era apenas um criminoso, ele também era um famoso ator de sua época. Crescendo em uma família de teatro, Booth brilhava no palco, conhecido por sua aparência atraente e performances cativantes. Seu sucesso no teatro lhe conferia um charme que talvez escondesse suas ambições mais sombrias. Enquanto encantava o público com seu talento, ele nutria profundas mágoas políticas, especialmente em relação à política de Lincoln durante a Guerra Civil. Sua paixão pela causa confederada o levou a cometer um ato de violência inimaginável em 14 de abril de 1865. Muitos ficaram chocados ao ver um homem tão conhecido trair seu país dessa forma. Isso levanta questões interessantes sobre como as imagens públicas podem ocultar verdades mais sombrias, não é? A vida de Booth ilustra as camadas complexas de fama e vergonha, fazendo-nos refletir até onde a lealdade a uma causa pode levar uma pessoa, empurrando-a para o limite da moralidade. Adivinhe o que realmente define o inglês sul-americano? A expressão "you all" se tornou um símbolo desse dialeto vibrante, destacando o charme único da região. Os sulistas costumam dizer "y'all", que soa amigável e une as comunidades, expressando inclusão. Essa palavra simples captura a essência da hospitalidade sulista, tornando as conversas mais calorosas e acolhedoras. Ao contrário da fala formal, que pode parecer distante, o uso de "y'all" cria uma sensação de pertencimento. É interessante notar como essa expressão está profundamente enraizada na cultura sulista, aparecendo em conversas cotidianas, nas varandas e nas páginas da literatura popular. Com o aumento do número de pessoas que reconhecem seu apelo, "y'all" começa a se espalhar além do sul, sendo valorizada por sua clareza e tom atraente. É um lembrete divertido de como a língua evolui, refletindo identidades regionais e conexões culturais. Então você já começou a usar "y'all" em suas conversas? Quando você pensou sobre seus e-mails e direitos de privacidade? Nos Estados Unidos, existe uma lei surpreendente sobre a privacidade das suas mensagens. Se suas mensagens têm mais de 180 dias, o governo pode acessá-las sem um mandado. Isso significa que se você enviou um e-mail há mais de 6 meses, ele pode ser lido por policiais ou agentes do governo sem qualquer autorização legal. Essa lei se baseia em regras antigas, criadas antes do e-mail se tornar um meio comum de comunicação, o que a torna um pouco ultrapassada hoje em dia. Isso levanta questões importantes sobre o equilíbrio entre privacidade e segurança na nossa era digital. À medida que mais pessoas dependem do e-mail para questões pessoais e sensíveis, é crucial que as leis se adaptem a essas mudanças e protejam nossas conversas privadas. Nossos e-mails não deveriam ter a mesma privacidade que as cartas tradicionais? Você já se perguntou por que os tornados variam em força? A resposta está no trabalho de Tetsuya Fujita, um pioneiro da meteorologia, que criou a escala Fujita. Esse sistema inovador classifica os tornados com base nos danos que causam a edifícios e a vegetação. Ao estudar cuidadosamente as destruições, Fujita relacionou o nível de danos com a velocidade do vento nos tornados, mudando nossa compreensão dessas poderosas tempestades. Com essa escala, os cientistas conseguem prever quão destrutivo um tornado pode ser e melhorar as medidas de segurança para comunidades em risco. A escala Fujita, amplamente utilizada hoje, varia de F0, que indica danos leves, até F5, que descreve destruição em massa.
Compreender essas classificações ajuda os meteorologistas a alertar as pessoas de forma eficaz, dando-lhes preciosos minutos para buscar abrigo. Então, da próxima vez que um alerta de tornado for emitido, lembre-se do papel importante de Tetsuya Fujita em nos manter informados e seguros. O que torna o sistema educacional do Hawaii único? O Hawaii se destaca nos Iraquaéqua por ter apenas um distrito escolar em todo o estado. Isso significa que todas as ilhas, desde as maiores como Hawaii e Maui, até as menores como Molokai e Lanai, estão sob uma única administração. Essa estrutura garante políticas e recursos educacionais unificados em todas as ilhas, facilitando a troca de melhores práticas e o apoio aos estudantes, independentemente de onde eles moram no arquipélago. No entanto, isso também traz desafios, como a necessidade de considerar as diferentes necessidades dos alunos na urbana Honolulu e nas áreas mais rurais. Além disso, um sistema centralizado pode dificultar a influência das comunidades locais nas decisões sobre suas escolas. Apesar dessas dificuldades, a abordagem única do Hawaii promove unidade e responsabilidade compartilhada pela educação, ajudando a criar um sistema que reflete a rica diversidade cultural do estado. As comunidades locais seriam melhor atendidas com uma abordagem mais descentralizada. Descubra a alegria escondida na arte movida pela paixão. Artistas, muitas vezes, se dedicam a hobbies como dança ou escrita, não pela fama, mas para aproveitar as alegrias que essas atividades trazem. Imagine um dançarino girando graciosamente ao ritmo da música, ou um escritor colocando sua alma em um poema. Para muitos, essas atividades criativas se tornam um refúgio, um lugar onde podem expressar livremente seus pensamentos e sentimentos. Praticar arte também pode melhorar a saúde mental, permitindo uma pausa do estresse diário. É impressionante quantas pessoas encontram conforto em seus hobbies, criando uma comunidade com aqueles que compartilham a mesma paixão. Seja um artista capturando a beleza da natureza ou um músico compondo melodias em casa, a motivação principal permanece a mesma. Tudo se resume ao amor pela arte. Por que você se dedica ao seu hobby favorito? Prepare-se para se surpreender com a máquina Tornado ACS. Esta tecnologia inovadora oferece uma maneira ecológica de combater grafites indesejados, sem produtos químicos nocivos. Em vez de usar solventes tóxicos que podem danificar superfícies e poluir o meio ambiente, a máquina Tornado ACS utiliza um sistema exclusivo para remover grafites com precisão. Ela funciona com ar comprimido e um limpador biodegradável especialmente desenvolvido, tornando-a segura tanto para as paredes que estão sendo limpas quanto para o planeta. Esta solução incrível não só restaura a beleza dos espaços públicos, mas também ajuda a manter a ordem nas comunidades. Cidades ao redor do mundo estão adotando a máquina Tornado ACS para melhorar seus bairros urbanos, enquanto permanecem responsáveis ambientalmente. Então, da próxima vez que você ver um mural vibrante ou uma parede limpa, pode ser graças a essa tecnologia incrível. Quantas mais cidades se juntarão a esse movimento verde com essa máquina? Você já se perguntou por que há mais bots na internet do que pessoas? É surpreendente, mas os humanos representam apenas 48% dos usuários da internet, enquanto os bots ocupam os 52% restantes. Esses bots são programas automatizados que realizam várias tarefas, garantindo o funcionamento contínuo da internet. Por exemplo, os bots dos motores de busca ajudam a indexar uma enorme quantidade de informações na rede, permitindo que buscadores como o Google forneçam resultados relevantes para suas pesquisas. Por outro lado, existem também bots maliciosos que criam spam e realizam ataques cibernéticos, entupindo nossas caixas de entrada e, às vezes, ameaçando nossa segurança. Isso significa que, quando você navega na internet, há uma grande chance de que você esteja interagindo com um bot e não com uma pessoa real. Com o avanço da tecnologia, o papel dos bots só tende a crescer, levantando questões sobre como isso afetará nossa experiência online. Os bots continuarão a dominar o espaço digital? Jovens cineastas podem mudar a indústria do cinema? Um grupo de jovens cineastas da África fez história ao produzir o primeiro filme no universo cinematográfico africano, utilizando tecnologias acessíveis. Com apenas um iPhone X para filmar e um Galaxy S7 Edge para editar, essas mentes criativas mostraram uma incrível inventividade e engenhosidade. Essa conquista é significativa, pois destaca o potencial das histórias africanas,
que muitas vezes permanecem não contadas no cinema convencional. Usando ferramentas como o CapCut, um aplicativo de edição móvel, eles provam que não é necessário ter equipamentos caros para criar histórias envolventes. Em vez disso, a paixão e a criatividade abrem caminho para inovações. O filme deles não só reflete perspectivas culturais únicas, mas também inspira cineastas iniciantes ao redor do mundo, mostrando que mesmo com recursos limitados, sonhos podem se tornar realidade. Como essa nova onda de criatividade influenciará os futuros cineastas na África e além. Os macacos japoneses realmente têm caudas flexíveis? Com certeza. Embora a cauda do macaco japonês seja bem curta, ela é surpreendentemente flexível. Essa característica única permite que esses primatas inteligentes manipulem objetos com habilidade. Imagine um pequeno acrobata equilibrando-se em uma corda. É assim que esses macacos podem ser ágeis. Eles usam suas caudas não apenas para se equilibrar, mas também como um membro extra. Em seu habitat natural, você pode ver um macaco japonês segurando galhos com a cauda, enquanto procura comida ou interage com outros. Essa flexibilidade os ajuda a se mover pelas árvores e a se agarrar a diferentes superfícies, mantendo sua natureza ativa e brincalhona. Portanto, da próxima vez que você ver um macaco japonês balançando entre as árvores, lembre-se de que a cauda deles não é apenas um apêndice, é uma ferramenta essencial para a sobrevivência e uma prova de sua adaptabilidade. Adivinhe o que realmente impulsiona a obsessão da França por queijos. Este encantador país abriga mais de 1000 tipos diferentes de queijo, tornando-se o destino definitivo para os amantes de queijo. Do cremoso brie ao picante Roquefort, cada queijo conta sua própria história, moldada pela geografia e clima únicos das regiões de onde vem. O processo de fabricação de queijo varia bastante, incorporando métodos tradicionais passados de geração em geração. Por exemplo, o rico Camembert da Normandia destaca os pastos verdes onde as vacas leiteiras pastam, enquanto o robusto Reblochon dos Alpes se desenvolve em um clima mais frio. Há até um ditado na França: ninguém deve ficar sem queijo. Este lema reflete a paixão do país pela criatividade culinária e sua longa história de agricultura leiteira. O queijo não é apenas um alimento, é um tesouro cultural. Algumas variedades são envelhecidas em cavernas, absorvendo sabores únicos que desafiam o paladar. Seja acompanhado de uma baguete crocante ou de um bom vinho, esses queijos oferecem uma experiência deliciosa, esperando para ser saboreada. Então, o que você vai experimentar em sua próxima aventura culinária? Pois é, Shakespeare realmente criou 1700 palavras. Esse dramaturgo lendário não era apenas um mestre da narrativa, mas também transformou nosso idioma. Palavras como maçã do olho, quarto e solitário vieram diretamente de seu gênio criativo. Shakespeare tinha as habilidades de misturar palavras existentes, transformar substantivos em verbos e criar expressões completamente novas, adicionando prefixos ou sufixos. Seus tesouros literários, encontrados em peças icônicas como Hamlet e Macbeth, mostram essas invenções brilhantes. E não para por aí. Ele também nos presenteou com frases que se tornaram parte do nosso cotidiano, como quebrar o gelo e perseguir gansos selvagens. A capacidade de Shakespeare de brincar com as palavras demonstra como a criatividade de uma pessoa pode deixar uma marca indelével na sociedade. Não é incrível que as palavras que usamos todos os dias possam ter origem em um único escritor que viveu há centenas de anos? A maioria das pessoas não sabe, mas os computadores eram gigantes. Imagine uma sala cheia de máquinas enormes que ocupavam todo o espaço, com cabos por toda parte e um zumbido no ar. Essa era a realidade dos primeiros computadores, como o ENIAC, nos anos 1940, que ocupavam salas inteiras e precisavam de sistemas de resfriamento complexos. Agora pense no presente. Carregamos em nossos bolsos dispositivos que são centenas de milhares de vezes mais poderosos. Os smartphones modernos, com seu design elegante e processadores rápidos, mudaram a forma como interagimos com a tecnologia. Eles nos permitem nos comunicar com amigos ao redor do mundo, acessar enormes quantidades de informação instantaneamente e até nos orientar nas cidades. Essa mudança drástica em tamanho e capacidade demonstra não apenas uma engenharia incrível, mas também a rápida evolução do progresso tecnológico. Apenas pense, como serão nossos dispositivos em 50 anos? Prepare-se para se surpreender com a limpeza do mar. Você já notou como o oceano brilha e cintila à distância? É verdade.
De longe, a água muitas vezes parece muito mais limpa do que realmente é. Esse fenômeno curioso acontece porque a luz se comporta de maneira diferente em várias distâncias. Quando você está na praia, os reflexos e o movimento da superfície podem dificultar a visibilidade. No entanto, se você se afastar e olhar de um penhasco ou de um barco, a profundidade e as cores podem parecer mais vibrantes e atraentes. Essa mudança na visibilidade mostra como nossa perspectiva molda a percepção da natureza. Fatores como a luz do sol, as ondas e até a vida marinha desempenham um papel nesse encanto. Então, da próxima vez que você estiver perto do oceano, tente observá-lo de diferentes ângulos. Quais surpresas te aguardam quando você muda seu ponto de vista? Você sabia que as alpacas não são animais selvagens? Esses seres encantadores são totalmente domesticados e têm uma história interessante. As alpacas descendem dos guanacos selvagens que vivem nos Andes e foram domesticadas pela primeira vez há milênios pelos antigos incas. Hoje, elas são principalmente criadas por causa de sua lã luxuosa, que é incrivelmente macia e quente. Esse material de alta qualidade é valorizado na indústria têxtil e é frequentemente usado para fazer suéteres, cobertores e outras roupas. As alpacas também são animais amigáveis e sociáveis, conhecidas por seu temperamento suave e curiosidade. Ao contrário das lhamas, seus parentes mais conhecidos, as alpacas são menores e têm uma estrutura mais elegante. Se você tiver a oportunidade de visitar uma fazenda de alpacas, provavelmente ficará encantado com seu comportamento brincalhão e o som relaxante de seu suave zumbido. Não é interessante como esses adoráveis animais desempenham um papel tão importante no nosso mundo da moda? A maioria das pessoas não sabe disso, mas a Tailândia é enorme. A Tailândia se estende por impressionantes 513.120 km², aproximadamente do tamanho do Texas. Este país vibrante abriga mais de 71,6 milhões de pessoas em 2024, vivendo em uma mistura de centros urbanos, movimentados e charmosas vilas rurais. Imagine as ruas movimentadas de Bangkok, a capital, onde a energia está no ar com vendedores de rua oferecendo de tudo, desde macarrão picante até frutas tropicais, criando uma festa para os sentidos. Enquanto isso, pequenas vilas escondidas em florestas tropicais oferecem um charme tranquilo, onde a vida cotidiana se desenrola em um ritmo calmo e as tradições florescem. Desde o caos vibrante de suas cidades até a beleza serena encontrada em seu campo, a Tailândia apresenta uma variedade cativante de estilos de vida. Seu rico mosaico cultural, repleto de festivais, artesanato e deliciosa culinária, reflete a diversidade de seu povo. Seja explorando templos antigos adornados com designs intrincados, ou saboreando um café forte em um café local com vista para os campos de arroz, a mistura de maravilhas naturais e experiências culturais da Tailândia é verdadeiramente encantadora. Portanto, da próxima vez que você pensar na Tailândia, lembre-se de que há um mundo inteiro esperando para ser descoberto, desde suas selvas urbanas até suas paisagens pacíficas. Um fato interessante sobre compras durante furacões. Pesquisas recentes da Walmart mostraram que, quando furacões se aproximam, os consumidores costumam comprar itens inesperados, como tortas de morango e cerveja. Esse comportamento inusitado revela como as pessoas se preparam para as tempestades, não apenas estocando itens essenciais como água e pilhas, mas também buscando alimentos e bebidas que trazem conforto. Parece que o caos do furacão faz com que muitos procurem um pouco de normalidade e prazer, o que ilustra os efeitos psicológicos que o clima severo pode ter sobre nós. A relação entre esses produtos específicos mostra como os grandes dados podem revelar aspectos fascinantes do comportamento humano. Com essas informações, os varejistas podem gerenciar melhor seus estoques e atender aos desejos de seus clientes. Na próxima vez que uma tempestade se aproximar, você também vai querer tortas de morango ou uma cerveja gelada? Poucos sabem, mas a humanidade já se reuniu. No dia 2 de novembro de 2000, todas as pessoas na Terra estavam no mesmo planeta ao mesmo tempo. Esse momento incrível foi passageiro, pois foi a última vez que estivemos unidos em nosso planeta natal. Desde então, a história tomou um rumo interessante, já que pelo menos uma pessoa vive constantemente na Estação Espacial Internacional, EEA. Esse laboratório orbital, que flutua alto acima da Terra, se tornou o lar de astronautas que realizam pesquisas científicas inovadoras em condições de microgravidade. Com a presença constante de pessoas, a EEI mudou nossa compreensão da vida no espaço, ampliando os limites da exploração.
Você consegue imaginar como é estranho pensar que, enquanto estamos ocupados com nossas rotinas na Terra, sempre há alguém experimentando as maravilhas da vida e do trabalho entre as estrelas? Você sabia que robôs podem instalar painéis solares rapidamente? O robô Máximo está revolucionando a forma como usamos energia limpa em nossas casas. Essa máquina inovadora instala painéis solares com velocidade e precisão impressionantes, facilitando a transição das famílias para a energia solar. Imagine um robô que levanta e instala painéis solares com destreza, garantindo que fiquem perfeitamente posicionados para captar a luz do sol. Ao acelerar o processo de instalação, o robô Máximo ajuda a reduzir custos e minimizar inconvenientes para os proprietários. Isso é especialmente importante, já que cada vez mais pessoas buscam soluções energéticas sustentáveis para combater as mudanças climáticas. Com os robôs assumindo essas tarefas, trabalhadores qualificados podem se concentrar em trabalhos mais complexos, criando uma situação vantajosa na crescente indústria solar. Será esse o futuro da instalação de sistemas energéticos? Acredite ou não, mas a primeira fotografia foi tirada em 1826. Essa incrível imagem, criada pelo inventor francês Joseph Nicéphore Niepce, capturou a vista de sua casa, na região da Borgonha, na França. Usando uma técnica chamada heliografia, Niepce colocou uma placa de chumbo coberta com betume em uma câmera escura e a expôs à luz por impressionantes 8 horas. O resultado foi uma imagem granulada, mas inovadora, do paisagem, agora conhecida como Vista da Janela em Le Gras. Esse momento marcante sinalizou o nascimento da fotografia e abriu as portas para uma nova forma de arte. Você consegue imaginar a emoção de ver essa imagem pela primeira vez? Embora as fotografias antigas exigissem longos tempos de exposição e muitas vezes fossem em preto e branco, elas estabeleceram as bases para a fotografia colorida que desfrutamos hoje. Com o tempo, a fotografia evoluiu, levando a câmeras digitais e smartphones que nos permitem compartilhar instantaneamente momentos do nosso dia a dia. Tudo começou com aquela fotografia em 1826. Só imagine o quanto já avançamos desde então. E se eu disser que as moscas morcego são mestres da camuflagem? Esses insetos incríveis desenvolveram uma estratégia astuta de sobrevivência, imitando as vespas. Ao parecer com esses seres que picam, as moscas morcego enganam predadores em potencial, fazendo-os pensar que são perigosas. Essa camuflagem não é apenas uma fantasia, é uma adaptação evolutiva impressionante que as ajuda a sobreviver na natureza. As moscas morcego não têm ferrão venenoso como as vespas, mas suas cores amarelo e preto enviam um sinal claro: fique longe. Essa camuflagem astuta não só reduz o risco de serem comidas, mas também permite que desempenhem um papel importante em nosso ecossistema. Elas são polinizadoras essenciais, ajudando as flores a prosperar ao se alimentarem de néctar. Então, da próxima vez que você ver uma mosca morcego, lembre-se de que por trás dessa aparência semelhante à de uma vespa, se esconde um aliado inofensivo, habilmente disfarçado para sobreviver. Acredite ou não, burrito significa pequeno burro. A palavra espanhola, burrito, na verdade se refere a esse animal adorável, e sua origem é bem interessante. Acredita-se que o nome surgiu porque a tortilha enrolada lembra as bolsas que os burros carregavam. Burrito é um prato típico da culinária mexicana, recheado com ingredientes saborosos, como feijão, arroz, carne e legumes coloridos, tornando-os não só deliciosos, mas também muito versáteis. Alguns preferem o burrito clássico com feijão, enquanto outros optam pelo de frango picante ou até mesmo vegetariano com legumes frescos. O burrito ganhou enorme popularidade ao redor do mundo, se infiltrando em várias tradições culinárias. Em muitos lugares, você pode encontrar burritos com recheios únicos, mostrando como as pessoas amaram esse prato. Então, da próxima vez que você morder um burrito quente e saboroso, lembre-se de que seu nome homenageia a humilde criatura que um dia ajudou a transportar mercadorias. Não é incrível como a comida pode nos conectar com a história? E se eu te contar sobre arco-íris lunares? Arco-íris lunares são espetáculos incríveis que encantam todos que têm a sorte de vê-los. Esses arco-íris únicos aparecem à noite, mas não são comuns. Para ver um arco-íris lunar, as condições precisam ser perfeitas. É necessário uma lua cheia, iluminando o céu, e uma fonte de água por perto, como uma cachoeira ou a chuva. A luz da lua se refrata e reflete nas gotículas de água no ar.
criando um belo arco de cores que muitas vezes é mais suave e menos intenso do que os arco-íris diurnos. Como são raros, você pode precisar planejar uma caminhada noturna para avistar um, e nem todo lugar é adequado. Locais com céu escuro e alta umidade são suas melhores chances. Então, se algum dia você estiver sob uma lua cheia brilhante, preste atenção nesse brilho mágico na névoa. Você pode ver um arco-íris lunar se estendendo pelo céu. Na próxima vez que ouvir sobre a lua cheia, lembre-se de que esse evento mágico não é apenas uma história para crianças. É um verdadeiro milagre esperando para ser visto. Descubra por que Tóquio é a cidade com o maior número de milionários do mundo. Este vibrante megacidade abriga mais de 80 mil milionários e oferece diversas oportunidades financeiras. A riqueza em Tóquio é sustentada por setores variados, como tecnologia, finanças e imóveis. Londres ocupa o segundo lugar, unindo uma história única a uma força financeira moderna, criando um ambiente favorável para a acumulação de riqueza. Nova York, por sua vez, se destaca pelo número de bilionários, mostrando como essas cidades se tornaram centros financeiros globais. A concentração de riqueza em cidades como Tóquio, Londres e Nova York ressalta as emocionantes oportunidades que a vida urbana oferece, o que faz dessas cidades ímãs para o sucesso. Você sabia que o cérebro, embora represente apenas cerca de 2% do peso do seu corpo, utiliza cerca de 25% do oxigênio que você respira? Essa necessidade incrível de oxigênio é muito importante, pois o seu cérebro está sempre ativo, mesmo quando você descansa ou dorme. Ele é responsável por tudo, desde o pensamento e o processamento de informações até o controle de funções automáticas, como a respiração e os batimentos cardíacos. É por isso que a respiração profunda pode melhorar muito a sua concentração e clareza mental. Quando você faz inspirações longas e lentas, seu corpo recebe mais oxigênio e seu cérebro realmente prospera. Por outro lado, se você prender a respiração ou respirar de forma superficial por muito tempo, pode começar a sentir tontura ou leveza na cabeça. Portanto, não se esqueça de respirar fundo. Isso realmente ajuda você a se concentrar e a pensar com mais clareza. Não é incrível? Fato incrível sobre nosso DNA. Você sabia que os humanos compartilham cerca de 98,8% do seu DNA com os chimpanzés? Essa semelhança genética impressionante mostra o quão próximos estamos desses primatas incríveis, que são nossos parentes vivos mais próximos. Embora à primeira vista possamos parecer muito diferentes em nível celular, nossos corpos contêm esquemas genéticos surpreendentemente semelhantes. Esse DNA compartilhado influencia tudo, desde nossas características físicas até como nos comportamos e interagimos com o ambiente. Cientistas acreditam que essa ligação genética próxima existe há milhões de anos, desde que as duas espécies se separaram de um ancestral comum. Estudando os chimpanzés, os pesquisadores podem obter insights sobre o comportamento humano, doenças e evolução. Por exemplo, entender por que os chimpanzés se comportam de certas maneiras ajuda os cientistas a aprender mais sobre nossas próprias estruturas sociais. Então, da próxima vez que você ouvir alguém dizer que os humanos são únicos, lembre-se: temos mais em comum com nossos primos chimpanzés do que podemos imaginar. Não é incrível? Você consegue imaginar que as lulas podem desaparecer instantaneamente? Esses seres incríveis são mestres da camuflagem, capazes de mudar a cor, a textura e o padrão da sua pele em um piscar de olhos. Como elas fazem isso? A verdade é que as lulas têm células especiais na pele chamadas cromatóforos. Quando essas células se expandem ou se contraem, elas alteram a aparência da lula, permitindo que ela se misture perfeitamente ao ambiente. Embora as lulas sejam daltônicas, elas conseguem se camuflar sem serem percebidas, se escondendo de predadores ou se aproximando de suas presas. Essa habilidade impressionante destaca sua inteligência, pois elas usam habilidades de resolução de problemas e aprendizado observacional para enfrentar os desafios do mundo subaquático. Imagine como um desses caçadores habilidosos muda sua aparência em apenas alguns momentos, um verdadeiro milagre da natureza. Quais outros segredos essas criaturas inteligentes guardam? Você consegue imaginar uma desobediência assim em um lugar escuro? Após a Segunda Guerra Mundial, quando as forças aliadas libertaram os campos de concentração, encontraram uma mensagem assustadora, mas poderosa, escrita na parede de uma cela. Se existe um Deus, ele deve me pedir desculpas.
Essa frase marcante fala sobre a desesperança e o sofrimento que os prisioneiros do Holocausto enfrentaram. Reflete os profundos sentimentos de traição e abandono que muitos sentiram em seus momentos mais sombrios. Essa afirmação expressa um profundo sentimento de desespero em relação à divindade, sugerindo que mesmo na dor extrema, algumas pessoas mantinham seu espírito de luta. A própria existência desse grafite serve como um poderoso lembrete da resiliência do espírito humano, mesmo diante de horrores inimagináveis. Isso levanta questões importantes sobre fé, moralidade e a natureza do sofrimento. Como podemos reconciliar a existência de um Deus bondoso com os horrores que testemunhamos durante a guerra? Essa inscrição tocante continua a ressoar, convidando todos nós a refletir sobre nossas crenças e sobre a resistência daqueles que sofreram. Muitas pessoas acham que as piscinas são apenas grandes e divertidos corpos d'água, mas há mais sob a superfície do que você imagina. O cloro, usado para limpar as piscinas, ao se misturar com a urina, forma substâncias químicas prejudiciais à saúde. A urina em si é estéril, mas ao interagir com o cloro, surgem compostos como o cianogênio clorado, que pode afetar o coração e os pulmões, e nitrosaminas, ligadas a alguns tipos de câncer. Portanto, quando você pula na piscina, é bom lembrar que, embora nadar seja divertido, seguir normas de higiene torna a experiência mais segura para todos. Certifique-se de que todos na piscina sigam as regras básicas de higiene. Isso não só mantém a água mais limpa, mas também ajuda a evitar essas reações prejudiciais. Na próxima vez que você for nadar, lembre-se de que até as menores ações podem ter consequências sérias. Um fato interessante sobre os rios de Porto Rico é a incrível transparência da água, graças a pequenos micro-organismos. Esses heróis microscópicos desempenham um papel fundamental no ecossistema, filtrando e purificando a água. Em Porto Rico, você pode encontrar rios com água cristalina, que não só é linda, mas também indica um ambiente saudável. Esses micro-organismos, como bactérias e algas, absorvem poluentes e excesso de nutrientes, mantendo a água limpa e segura para a fauna local e os moradores. Esse sistema natural de filtragem nos lembra da interconexão da vida. Cada organismo, mesmo o menor, contribui para o todo. Sem esses pequenos ajudantes, a qualidade da água poderia piorar muito. Então, da próxima vez que você admirar os rios limpos de Porto Rico, lembre-se dos ajudantes invisíveis que tornam isso possível. Legal, não é? E se eu te disser que a Rainha Elizabeth II tem 2 aniversários? No dia 21 de abril, ela comemorava seu verdadeiro aniversário, mas as celebrações não paravam por aí. O aniversário oficial da rainha é celebrado mais tarde, em junho, com um grande e colorido desfile chamado Trooping the Colour. Essa tradição tem séculos de história e permite que o público participe da celebração do monarca, mantendo seu aniversário pessoal mais reservado. O Trooping the Colour apresenta espetáculos impressionantes, com soldados em uniformes brilhantes, cavalos e a icônica família real na varanda do Palácio de Buckingham. Este evento anual atrai milhares de espectadores que aguardam ansiosamente a celebração e prestam homenagem à rainha. É uma combinação fascinante de tradição histórica e festa moderna, que mostra o legado real da Grã-Bretanha. Assim, enquanto a maioria das pessoas comemora apenas um aniversário por ano, a Rainha Elizabeth desfrutou de uma reviravolta única na tradição, transformando seus aniversários em momentos de reflexão pessoal e celebração pública. Não é incrível? Difícil de acreditar, mas não é um M. O logo das latas de Monster Energy, na verdade, representa uma ousada imagem de garras, e não apenas uma letra M estilizada. Esse design vibrante cria a ilusão de um monstro rasgando metal, refletindo perfeitamente o espírito selvagem e aventureiro da bebida energética. No entanto, em 2014, um vídeo no YouTube gerou polêmica ao afirmar que cada segmento da garra poderia ser interpretado como o número 6 em hebraico. Isso fez com que alguns começassem a associar o logo ao 666, que na cultura popular é frequentemente chamado de número da besta. Embora muitos fãs apreciem o Monster Energy pelo seu sabor e efeito revigorante, esse significado oculto adiciona um elemento de mistério e discussão. O logo simboliza algo sinistro ou é apenas uma jogada criativa do designer? Não importa se você está bebendo uma lata durante um jogo ou passeando, definitivamente há mais do que parece à primeira vista. Você pode acreditar que a pedra de óleo de Krishna desafia a gravidade.
Essa incrível formação geológica em Mahabalipuram, no estado de Tamil Nadu, atrai a atenção de muitos visitantes. A altura desse enorme bloco de granito é de cerca de 6 metros, com uma largura de 5 metros, pesando impressionantes 275 toneladas. Suas dimensões são impressionantes, mas o mais surpreendente é como ele parece equilibrar-se na encosta, como se pudesse cair a qualquer momento. Historiadores acreditam que essa pedra única desperta curiosidade há séculos, com lendas ligando-a a mitos antigos e contos locais. O nome Pedra de Óleo vem de sua aparência divertida, que lembra uma grande bola de óleo, criando uma imagem engraçada. As pessoas costumam se reunir ao redor dela para tirar fotos e admirar sua posição inusitada, sem acreditar nos próprios olhos. Essa fascinante maravilha natural não é apenas um espetáculo impressionante, mas também um lembrete dos dinâmicos processos geológicos da Terra. Então, da próxima vez que você estiver na Índia, não deixe de visitar esse lugar icônico e ver a frágil natureza da pedra de óleo de Krishna. Na Áustria, um casal de cisnes gays chamou a atenção ao criar uma zona proibida em seu lago local. Os cisnes, defendendo ferozmente o que acreditavam ser seu ovo, um copo plástico, mostraram agressividade, atacando nadadores e até virando barcos. Seus instintos de proteção resultaram em vários ferimentos e levantaram preocupações sobre a segurança na área. As autoridades locais decidiram que era melhor realocar os cisnes para evitar mais caos. Esse comportamento fascinante destaca a força dos instintos maternos das aves, mesmo que estejam mal direcionados. Os cisnes são conhecidos por sua lealdade e dedicação, e essa situação mostra até onde eles vão para proteger sua família. Os eventos no lago nos lembram que a natureza pode ser linda, mas também imprevisível. O que você acha da defesa feroz dos cisnes pelo seu tesouro equivocado? Acredite ou não, Crystal, o macaco está no centro das atenções. Este talentoso primata divertiu o público em mais de 20 filmes, incluindo seu papel marcante na comédia A Ressaca. A trajetória de Crystal em Hollywood é realmente impressionante, mostrando sua habilidade única de se conectar com as pessoas e proporcionar performances que nos fazem rir e sentir. Diferente de muitos atores humanos, Crystal conquistou sua fama graças ao seu timing cômico e expressividade, tornando-se um dos animais mais queridos da indústria. Nos bastidores, Crystal passa por rigorosos treinamentos, aprendendo truques e números que aprimoram suas apresentações. Sua influência vai além do cinema. Muitos treinadores de animais e cineastas o admiram por mostrar as habilidades dos primatas de maneira positiva. É incrível ver como o charme de Crystal transcende espécies, encantando o público e provando que o talento pode se manifestar de várias formas. Portanto, da próxima vez que você assistir a um filme com essa estrela peluda, lembre-se de sua incrível jornada em Hollywood. Adivinhe o que realmente traz alegria nas manhãs da Coreia do Sul? São os cereais únicos inspirados no time de beisebol Baltimore Orioles. Essa mistura deliciosa de flocos de aveia crocantes e sabores frutados captura o espírito do fanatismo esportivo como nunca antes. Imagine os torcedores servindo-se de uma porção enquanto apoiam seu time favorito, unindo duas paixões da vida, esporte e café da manhã. Diferente dos cereais comuns encontrados nos supermercados, esses se destacam pela criatividade, mostrando como a cultura do beisebol pode impactar o cotidiano, mesmo a quase 7.000 milhas de Baltimore. Imagine como é divertido começar o dia com um produto que não só enche seu estômago, mas também conecta você à emoção do jogo. É um ótimo exemplo de como a comida pode unir as pessoas através das fronteiras, combinando sabores e paixões de uma maneira realmente especial. E o que vem a seguir no mundo da inovação em cereais? E se eu disser que os apelidos têm uma história curiosa? A palavra apelido vem do antigo inglês eakanami, que significa nome adicional. Não é interessante como a língua muda com o tempo? Antigamente, as pessoas usavam esse termo para descrever um nome que trazia calor ou individualidade a alguém. No entanto, a palavra passou por uma transformação surpreendente. Ao se tornar o inglês moderno, foi dividida incorretamente em duas partes. Em vez de iakanami, virou nickname. Ao longo dos séculos, os apelidos se tornaram populares em várias culturas, permitindo que amigos e familiares expressassem proximidade ou humor. Você pode ter um apelido que reflete uma lembrança divertida, ou uma característica específica, como rápido para alguém veloz. Não são esses nomes pessoais uma maneira incrível de adicionar individualidade ao nosso dia a dia?
Fato surpreendente sobre elementos terras raras. O cério é o mais comum deles e desempenha um papel importante na tecnologia do dia a dia. Você pode não perceber, mas o cério está em toda parte. Desde smartphones que não conseguimos viver sem, até LEDs que iluminam nossas casas. Esse elemento discreto é essencial para fabricar pequenos ímãs em motores elétricos e até nas baterias que alimentam nossos dispositivos. As propriedades únicas do cério ajudam a aumentar a eficiência da eletrônica, tornando-o um jogador-chave na revolução tecnológica. Apesar de sua importância, muitas pessoas não entendem o quanto o cério é vital para a vida moderna. À medida que continuamos a inovar e criar tecnologias mais avançadas, compreender a importância do cério e de outros elementos terras raras se torna crucial para garantir um futuro sustentável. Não é incrível como algo tão pequeno pode ter um impacto tão grande? Você não vai acreditar na alegria das apresentações do Taniek Jol. Esses shows emocionantes, junto com as apresentações do Buscavich, são cheios de energia e um sentimento de unidade que é impossível ignorar. Os dançarinos, muitas vezes escondidos atrás de máscaras que simbolizam tranquilidade, transmitem as emoções de suas comunidades, convidando todos a sentir o ritmo da união e da festa. Em muitas culturas, a dança não é apenas entretenimento, é uma forma poderosa de expressar sentimentos comuns e experiências compartilhadas. Durante as apresentações, você pode ver como os participantes se conectam, movendo-se em uníssono para destacar sua ligação. As máscaras que os dançarinos usam acrescentam profundidade, simbolizando não apenas a calma, mas também a revelação de emoções que ligam os artistas ao público. Cada giro, cada movimento e salto contam uma história, tornando essas apresentações uma bela manifestação da cultura que une as pessoas. Então, da próxima vez que você testemunhar essas apresentações, lembre-se de que não são apenas danças, mas uma celebração da alegria e da unidade na comunidade. O que realmente enlouquece os soldados? As condições insuportáveis nas trincheiras durante a Primeira Guerra Mundial criaram um ambiente aterrador para os homens lutando na linha de frente. Imagine uma fossa estreita e suja, cheia do cheiro de corpos mortos, dejetos humanos e comida podre. Essa mistura horrível tornava o ar quase irrespirável, levando os soldados ao limite. Para lidar com esses odores sufocantes, muitos soldados colocavam tabaco ou hortelã no nariz, na esperança de abafar o cheiro. Esse pequeno ato se tornou uma visão comum entre as tropas, ilustrando sua luta desesperada pela sobrevivência em condições tão terríveis. As condições inaceitáveis afetavam não apenas a saúde mental dos soldados, mas também sua saúde física, já que doenças se espalhavam rapidamente. As trincheiras não eram apenas um campo de batalha, mas um lugar de sofrimentos inimagináveis e resistência. Como a humanidade conseguiu suportar uma realidade tão cruel? E se eu disser que o Peru não é o culpado? Muitas pessoas acreditam que o Peru é a principal causa da sonolência após um farto jantar de ação de graças, mas não é bem assim. Sim, o Peru contém triptofano, um aminoácido que pode causar sonolência. No entanto, isso também se aplica ao frango, queijo e muitos outros alimentos. A verdadeira razão pela qual ficamos sonolentos após o dia de ação de graças está no que comemos, uma mistura pesada de carboidratos, gorduras e álcool. Quando enchemos nossos pratos com recheio, purê de batata e torta de abóbora, nossos corpos precisam trabalhar duro para digerir tudo isso. Esse processo exige energia, o que pode causar fadiga. Além disso, o consumo de álcool pode intensificar ainda mais essa sensação de sonolência. Portanto, embora o Peru contribua, o que realmente nos leva a um estado de coma alimentar é o jantar farto. Não é interessante como mitos podem ofuscar a verdadeira história? Neste encantador café em Kyoto, Japão, há uma versão inusitada da bebida clássica que todo amante de café deve experimentar. O café gelado é servido com um cubo de gelo especial, que contém o próprio café, em vez do gelo comum que pode diluir o sabor. Essa apresentação única não só é impressionante, mas também ajuda a manter o sabor intenso do café enquanto derrete lentamente. Imagine, ao saborear sua deliciosa bebida, o cubo de café vai liberando seu aroma, criando uma camada incrível de sabor a cada gole. Essa ideia inovadora transforma um momento simples com café em uma experiência inesquecível. Além disso, é uma ótima oportunidade para fotos no Instagram, que vão impressionar seus seguidores. Então, quando você visitar o Café 33, não deixe de pedir esse emocionante café gelado e aproveite a combinação perfeita de sabor e estética.
Que incrível como um simples cubo de gelo pode mudar nossa percepção da bebida favorita. Você sabia que o Google responde a enigmas antigos? O Google se tornou a principal ferramenta para milhões de pessoas que buscam respostas, desde a história antiga até lendas urbanas modernas. Este poderoso mecanismo de busca acompanha as perguntas mais populares, feitas por usuários ao redor do mundo, revelando fatos interessantes. Você já se perguntou quais mitos tiram o sono das pessoas? Ao analisar essas buscas, o Google identifica tendências que podem surpreender, assustar ou até iluminar. Por exemplo, você pode descobrir que muitos se interessam por questões eternas, como a origem das pirâmides ou lendas sobre civilizações perdidas. Quando você faz uma pergunta no Google, lembre-se de que você não está sozinho. Muitas outras pessoas também refletiram sobre esses mistérios. Essa curiosidade compartilhada mostra como todos nós estamos conectados em nossa busca por conhecimento. Então, da próxima vez que você procurar respostas, pense em como o Google reflete nossas maravilhas e preocupações comuns. Você sabia que a água com gás já foi considerada um remédio? No século XVIII, as pessoas acreditavam que a água com gás tinha propriedades curativas incríveis. Diziam que ela podia curar tudo, desde escorbuto, uma doença causada pela falta de vitamina C, até depressão. As pessoas buscavam fontes naturais, onde a água borbulhava, na esperança de melhorar sua saúde com essas bebidas efervescentes. Essas águas refrescantes e borbulhantes despertavam entusiasmo e curiosidade, tornando-se uma escolha popular entre aqueles que queriam tratar diversas doenças. Hoje, nossa percepção da água com gás mudou. Agora, a vemos principalmente como uma alternativa saborosa à água comum, que sacia a sede, mas os ecos de seu legado medicinal ainda são sentidos. Imagine beber algo que já foi considerado uma cura universal. Não é interessante como nossas visões sobre prazeres simples, como uma bebida gaseificada, podem mudar ao longo dos séculos? Por que é proibido cochilar em fábricas de queijo em Dakota do Sul? Essa lei estranha provavelmente surgiu por questões de segurança e pela importância da produtividade na fabricação de queijo. As fábricas de queijo são locais de alta carga de trabalho, onde os funcionários operam grandes máquinas e processam produtos lácteos. A lei ajuda a evitar acidentes que podem ocorrer se alguém adormecer no trabalho. Imagine a confusão se alguém cochilar perto de um tanque de coalhada. Além disso, a produção de queijo exige precisão. Qualquer distração pode levar a erros no processo. Os trabalhadores precisam prestar atenção aos detalhes da receita e controlar as temperaturas. Então, manter um ambiente alerta é importante para a segurança deles e para a qualidade do queijo produzido. Embora possa parecer estranho, essa lei incomum ajuda a preservar a integridade de uma das indústrias favoritas de Dakota do Sul. Prepare-se para se surpreender com as lacunas na conversa. Estudos mostram que ouvir apenas metade de uma conversa, como em uma ligação telefônica, pode ser mais distrativo do que ouvir um diálogo completo. Quando seu cérebro capta apenas fragmentos da conversa, ele tenta constantemente preencher as lacunas. Essa acrobacia mental dificulta a concentração em outras tarefas. Em vez de receber informações claras, sua mente fica ocupada, tentando adivinhar o que foi dito, aumentando a carga cognitiva. Pense nisso. Quando você pega apenas pedaços, seus pensamentos divagam e a multitarefa se torna ainda mais difícil. Esse fenômeno destaca como nosso cérebro precisa de informações completas para funcionar de forma eficaz. Então, da próxima vez que alguém tentar conversar com você, enquanto você está ocupado, lembre-se, metade da conversa pode levar a metade da compreensão e muitas distrações. Como isso muda sua forma de ouvir? E se eu te contar sobre um cirurgião incrível? O Dr. James Barry, um cirurgião inovador do exército britânico do século XIX, entrou para a história ao realizar a primeira cesariana bem-sucedida, em que mãe e filho sobreviveram. Essa conquista não só salvou vidas, mas também se tornou a base para as práticas obstétricas modernas. Após a morte de Barry, uma revelação surpreendente veio à tona. O cirurgião que viveu como homem para construir sua carreira médica, na verdade, nasceu mulher. Essa reviravolta na história de Barry desafia nossas ideias tradicionais sobre gênero e destaca até onde algumas pessoas vão para realizar seus sonhos. Superando barreiras sociais, Barry abriu portas para futuras gerações de mulheres na medicina. Hoje, o Dr. Barry é um símbolo de resiliência, lembrando-nos de que paixão e dedicação podem superar qualquer limitação. Quantas outras histórias ocultas como a de Barry estão esperando para serem contadas?
Você sabia que Roosevelt amava aventuras no céu? Theodore Roosevelt, o 26º presidente dos Eisenhower, era uma pessoa de personalidade forte e paixão por explorar. Em um momento inesperado, ele descreveu sua experiência de voar de avião como o momento mais incrível de sua vida. Isso mostra o quanto ele valorizava momentos emocionantes. Roosevelt não era apenas um presidente comum, ele era um pioneiro, sempre disposto a experimentar coisas novas. Seu espírito aventureiro ia além das obrigações políticas e incluía esportes radicais, como boxe, e trilhas desafiadoras. Quando ele subia aos céus, não estava apenas experimentando uma nova forma de se locomover. Ele abraçava o futuro e redefinia o que significa ser corajoso. Imagine-o, um homem de ação, flutuando alto acima da terra, desfrutando da emocionante mistura de medo e entusiasmo. Seu amor por aventuras nos lembra que a vida é uma oportunidade de aproveitar as chances e sair da nossa zona de conforto. O que você acha que aventura significa na sua vida? Adivinhe o que realmente desperta nosso interesse cósmico? A região conhecida como Running-Reika é um lugar fascinante no universo, onde há uma grande concentração de planetas. Essa singularidade atrai a atenção de astrônomos e amantes do espaço. Imagine olhar para o céu noturno e saber que cada ponto brilhante pode ser o lar de um mundo com condições e mistérios únicos, esperando para serem descobertos. As influências gravitacionais e as interações desses planetas podem levar a novas descobertas sobre sua formação, atmosferas e possíveis condições para a vida. Ao estudar essas áreas, os cientistas esperam responder a perguntas importantes sobre como os planetas se desenvolvem e o que torna nosso sistema solar especial. Quem sabe que segredos Running-Reika pode revelar enquanto continuamos a explorar o vasto cosmos? Essa concentração de planetas não só inspira nossa pesquisa científica, mas também alimenta nossa imaginação sobre a vida além da Terra. Descubra o magnífico cavalo Akhal-Teke do Turcomenistão. Esta raça rara impressiona com seu pelo brilhante que brilha ao sol. Originários da Ásia Central, os cavalos Akhal-Teke são não apenas belos, mas também simbolizam luxo e elegância. Infelizmente, essa raça única está ameaçada de extinção, com apenas cerca de 8.000 indivíduos restantes no mundo. Cada cavalo é avaliado em cerca de $1.000, tornando-os desejados por amantes de cavalos e colecionadores. Os Akhal-Teke são conhecidos por sua agilidade e resistência, sendo frequentemente usados em corridas e cerimônias tradicionais. Sua aparência única e história fascinante fazem deles uma parte importante da cultura turcomena. Esforços estão sendo feitos para preservar essa bela raça, para que futuras gerações possam apreciar os Akhal-Teke. Não seria maravilhoso ver esses magníficos cavalos prosperarem novamente? Se um copo d'água guardar um segredo? Acredite ou não, um único copo d'água contém mais partículas microscópicas do que todos os copos d'água dos oceanos juntos. Esse fato surpreendente destaca a complexidade incrível do que parece ser apenas H2O. Cada gota está cheia de minúsculas formas de vida, minerais e substâncias orgânicas que não conseguimos ver a olho nu. Os oceanos vastos e profundos podem ter enormes volumes de água, mas muitos desses copos estão cheios de uma diversidade incrível de partículas, desde pequenas bactérias até partículas de poeira e até poluentes. Para entender isso, pense em como a água passa pelo ciclo hidrológico da Terra, coletando partículas da atmosfera, do solo e do ambiente. Cada gota e ondulação pode contar uma história inteira em nível microscópico. Então, da próxima vez que você tomar um gole, lembre-se de que seu simples copo d'água é um mundo cheio de seres e materiais invisíveis, nos lembrando de como tudo está interconectado. Muitas vezes consideramos esse recurso vital como garantido, mas, na verdade, é um ecossistema vibrante por si só. O que realmente impulsiona a evolução? O mecanismo merengue é uma reação fascinante que mostra como os organismos se adaptam para sobreviver em seu ambiente. Esse mecanismo destaca a importância da adaptabilidade na natureza e serve como uma estratégia evolutiva inteligente. Imagine como diferentes espécies reagem ao ambiente, mudando comportamentos ou características para enfrentar desafios. Por exemplo, alguns animais podem desenvolver melhor camuflagem para se esconder de predadores ou evoluir para fugir mais rápido de ameaças. Essa capacidade de adaptação aumenta suas chances de sobrevivência, garantindo a transmissão de seus genes para a próxima geração.
O mecanismo merengue ilustra que a evolução não é apenas um processo lento, pode ser uma jornada dinâmica e responsiva. Estudando esses mecanismos, os cientistas obtêm insights sobre como a vida na Terra prosperou diante de inúmeros desafios. Não é incrível pensar em como a adaptabilidade molda o mundo vivo? É verdade que alguns países não têm exército? Com certeza. Mais de 20 países, incluindo Costa Rica, Islândia e Panamá, vivem com sucesso sem um exército, marinha ou força aérea oficiais. Esses países únicos optam pela diplomacia e neutralidade, em vez de manter grandes forças armadas. Por exemplo, a Costa Rica aboliu seu exército em 1949 e agora investe em educação e saúde, mostrando que a força militar não é a única maneira de garantir segurança e independência. Ao fortalecer alianças sólidas e priorizar negociações pacíficas, esses países demonstram que é possível manter a soberania, promovendo a harmonia global. Sua abordagem desafia as ideias tradicionais de poder e segurança, incentivando outros a repensar como resolvem conflitos internacionais. Não é interessante ver como os países prosperam através de ideias e não de armas? Você sabia que a heterocromia é incrível? É uma condição única em que uma pessoa tem olhos de cores diferentes, criando uma imagem marcante. A heterocromia pode ser hereditária, ou seja, pode ser passada de geração para geração, e ocorre devido a diferenças nos níveis de melanina em cada olho. Imagine ter um olho azul e outro marrom. Não é incrível? Mas não é apenas uma característica genética. Traumas ou doenças também podem causar essa diferença de cor. Por exemplo, algumas pessoas podem desenvolver heterocromia após um trauma ocular ou devido a certas condições médicas, como a síndrome de Horner. Embora seja rara, a heterocromia traz diversidade e beleza às características humanas. Seja herdada ou adquirida, a heterocromia mostra como as pessoas podem ser únicas. Você já conheceu alguém com essa característica atraente? Você sabia que o bambu pode crescer até 91 centímetros por dia? Essa planta incrível não só é bonita, mas também tem uma capacidade de crescimento impressionante. O bambu pode crescer mais de 1 metro em um único dia, tornando-se a planta que mais cresce na Terra. Originário da Ásia e conhecido por seus caules resistentes e leves, o bambu pertence à família das gramíneas. Seu rápido crescimento se deve, em parte, ao seu sistema de raízes único, que permite que ele se espalhe rapidamente e desenvolva novos brotos. Essa habilidade notável pode ajudar muito o meio ambiente. O bambu absorve dióxido de carbono e produz oxigênio a uma velocidade impressionante, ajudando a combater as mudanças climáticas. Além disso, o bambu desempenha um papel importante em muitas culturas, especialmente na Ásia, onde é utilizado na construção, na culinária e até em artesanato. Na próxima vez que você ver o bambu balançando ao vento, vai apreciar sua incrível capacidade de crescimento e sua contribuição para a natureza e a vida humana. Não é surpreendente como uma planta tão simples pode ter um impacto tão profundo? Você sabia que Bruce Dickinson pilota o avião da banda? Bruce Dickinson, o poderoso vocalista da lendária banda de heavy metal Iron Maiden, é não apenas um ícone musical, mas também um piloto comercial licenciado. Quando a banda sai em turnê, é Dickinson quem está no comando do Boeing 737, voando não só com os membros da banda, mas também com seu equipamento para shows ao redor do mundo. Esse fato incrível destaca seus diversos talentos além da música. Imagine ele cantando alguns dos hinos do metal mais famosos e, em seguida, trocando para pilotar o avião. As habilidades de pilotagem de Dickinson trazem um elemento emocionante para o já fascinante mundo do rock. Sua paixão pela aviação também reflete seu espírito aventureiro, lembrando aos fãs que o artista muitas vezes tem muito mais do que aparenta. Então, da próxima vez que você estiver em um show do Iron Maiden, lembre-se de que a pessoa cantando essas poderosas letras também pilota habilidosamente o avião que leva a banda para seu próximo show épico. Legal, não é? Você sabia que a lã é mais resistente ao fogo do que o algodão? Essa característica incrível se deve ao fato de que a lã tem uma temperatura de ignição mais alta, tornando-a menos suscetível a pegar fogo em comparação com outros tecidos. Ao contrário dos materiais sintéticos que podem derreter e queimar rapidamente, a lã geralmente apenas esmolder em vez de pegar fogo, o que proporciona segurança extra perto de fontes de calor. Embora nenhum tecido seja completamente à prova de fogo, as propriedades resistentes ao fogo da lã são especialmente úteis em situações onde podem ocorrer faíscas ou fogo aberto, como em fogueiras ou em alguns ambientes de trabalho.
Essa característica torna a lã uma escolha popular para itens como roupas de proteção e equipamentos para atividades ao ar livre. Portanto, seja ao redor de uma fogueira ou se preparando para uma aventura, seu confiável suéter ou cobertor de lã pode oferecer um pouco mais de tranquilidade. Prepare-se para se encantar com os filhotes de lontras. Essas criaturinhas adoráveis nascem totalmente indefesas e não conseguem nadar logo após o nascimento. Elas dependem completamente de suas mães. Para proteger seus filhotes enquanto caçam comida, as mães habilidosamente os enrolam em algas, criando um berçário flutuante seguro. Curiosamente, os filhotes recém-nascidos têm um pelo incrivelmente denso e macio que retém ar, garantindo sua flutuabilidade, mas os impede de mergulhar. Durante algumas semanas, as mães lontras cuidam de seus filhotes, ensinando-os a nadar e cuidando de seu pelo espesso. Esse cuidado é vital, pois ajuda a manter o pelo dos filhotes aquecido e impermeável, essencial para sua sobrevivência em águas frias. O vínculo que se forma nesse período inicial é muito importante para os filhotes, preparando-os para a futura independência na natureza. É realmente emocionante ver como a mãe lontra interage com seu filhote. Você sabia que Pokémon quase se tornou engenheira química? Antes de se tornar uma famosa streamer, Pokémon, também conhecida como Caitlyn, estudou engenharia química na faculdade. Com uma forte paixão pela ciência, ela inicialmente imaginava um futuro repleto de experimentos de laboratório e equações. No entanto, durante seus estudos, seu amor por jogos e interação com os fãs só cresceu, levando-a a repensar seus planos de carreira. Pokémon decidiu abandonar a faculdade para seguir seus sonhos no mundo do streaming. Essa decisão ousada valeu a pena, e ela rapidamente conquistou um grande público, encantando os espectadores com sua personalidade vibrante e habilidades de jogo. Agora, ela inspira muitos streamers iniciantes, provando que às vezes vale a pena arriscar para descobrir oportunidades incríveis. Quem diria que seu caminho tomaria uma reviravolta tão emocionante? Difícil de acreditar, mas a Noruega nomeou um pinguim cavaleiro. Em 2016, um adorável pinguim chamado Nils Olav recebeu uma honraria real, o título de Cavaleiro do Rei da Noruega. Esta cerimônia única aconteceu no Zoológico de Edimburgo, na Escócia, onde Nils Olav vive. O evento celebrou a longa amizade entre a Noruega e a Escócia, especialmente a conexão com a Guarda Real, que visita regularmente o zoológico. Nils Olav não é apenas um pinguim. Ele é o mascote da Guarda Real e se tornou um favorito desde sua chegada nos anos 70. O título de cavaleiro serve como um lembrete divertido das tradições incomuns nas cortes reais. Além disso, ele aumenta a conscientização sobre a importância da conservação da vida selvagem. Ao reconhecer o pinguim dessa forma, a honraria trouxe sorrisos a muitos rostos e mostrou o lado leve da monarquia. Talvez esta seja a tradição real mais encantadora de todas. Um fato interessante sobre tradições culturais. Nossos costumes moldam nossa identidade, mas também enfrentam desafios quando influenciados por fatores externos. Imagine uma pequena cidade que celebra o mesmo festival há gerações. Essa comunidade valoriza profundamente seu legado. Mas quando novas tendências e ideias do mundo exterior entram, isso pode gerar tensão. As tradições locais podem entrar em conflito com essas novas perspectivas, resultando em uma luta entre preservar os costumes antigos e aceitar mudanças. Por exemplo, algumas danças tradicionais podem evoluir, incorporando música moderna, enquanto outras podem resistir a mudanças, temendo perder sua identidade. Essa dinâmica mostra como as culturas estão em constante transformação, respondendo tanto à sua história quanto ao mundo mais amplo. A questão é: podemos encontrar um equilíbrio que respeite nossas raízes, mantendo-nos abertos a novas experiências? Você sabia que seu corpo é composto por 60% de água? É surpreendente, mas cerca de 37 litros de água representam quase 60% do nosso peso total. Essa água não serve apenas para matar a sede. Ela desempenha um papel crucial em várias funções do corpo. Por exemplo, a água ajuda a regular a temperatura corporal, auxilia na digestão e lubrifica as articulações. Ela também é essencial para transportar nutrientes para as células e eliminar resíduos. Cada célula do seu corpo depende da água, por isso manter o equilíbrio hídrico é fundamental para a saúde e a energia. Apesar de sabermos da sua importância, muitas pessoas frequentemente esquecem de beber água. Fatores como a atividade física, clima e até a dieta influenciam a quantidade de água que precisamos.
Em média, recomenda-se beber 8 copos de água de 240 ml por dia, mas as necessidades individuais podem variar. Curiosamente, também podemos obter água de alimentos como frutas e vegetais. Portanto, da próxima vez que você beber água, pense em como isso ajuda seu corpo a funcionar melhor e a se sentir bem. Você já parou para pensar no que acontece com os chocolates Kit Kat que não passam na seleção? Em vez de serem descartados, a Nestlé encontrou uma solução inteligente. Durante a produção, qualquer pedaço danificado ou quebrado do Kit Kat não é desperdiçado. Eles são triturados e misturados com o delicioso recheio de chocolate que amamos. Esses pedaços se juntam ao cacau e ao açúcar, criando um sabor intenso e evitando o desperdício. Essa prática não só ajuda a reduzir o desperdício de alimentos, mas também dá a cada Kit Kat um sabor único. É benéfico tanto para a empresa quanto para os amantes de chocolate em todo o mundo. Então, da próxima vez que você abrir essa deliciosa barra crocante, lembre-se de que não é apenas um lanche, é também parte de uma iniciativa ecológica. A ideia de reciclar um doce quebrado em algo delicioso mostra como as empresas podem inovar enquanto cuidam do planeta. Não é incrível que desfrutar de um simples doce possa também ajudar a reduzir o desperdício e promover a sustentabilidade? Vamos revelar a verdade sobre o misticismo de Isaac Newton. A maioria das pessoas conhece Isaac Newton como um grande cientista que descobriu a lei da gravidade e os fundamentos do cálculo, mas ele tinha um lado diferente, muitas vezes ignorado. Além de suas obras revolucionárias em física e matemática, Newton era fascinado pelo misticismo e pela alquimia. Ele acreditava que estava destinado a revelar sabedoria antiga, considerando-se parte de uma linha divina ao longo da história. Newton se aprofundou em textos religiosos e ocultismo, passando anos decifrando significados ocultos na Bíblia. Suas buscas espirituais não eram apenas um hobby, elas tiveram um papel importante na formação de suas ideias. Newton estava convencido de que ciência e espiritualidade estão interligadas, sugerindo que entender o universo está intimamente ligado à percepção de verdades espirituais mais profundas. Essa combinação de ciência e misticismo destaca uma dimensão única de sua genialidade, desafiando a visão tradicional dos cientistas como pensadores puramente racionais, o que leva uma pessoa a explorar tanto os mundos científico quanto espiritual. Difícil de acreditar, mas há informações ainda mais surpreendentes pela frente. Este vídeo capta a atenção dos espectadores, sugerindo que cada fato apresentado é apenas a ponta do iceberg. Ele incentiva a audiência a continuar assistindo, prometendo descobertas ainda mais incríveis no próximo episódio. Imagine começar com um fato impressionante sobre o nosso universo e depois o próximo vídeo se aprofunda em descobertas ainda mais inacreditáveis. Essa tática é fundamental para manter o interesse dos espectadores. Ao criar um senso de curiosidade, faz com que eles anseiem pela próxima informação. Seja ciência revolucionária, fenômenos naturais impressionantes ou tecnologias incríveis, a promessa de novos fatos fascinantes alimenta a sede de conhecimento. Então, qual revelação surpreendente o próximo vídeo trará? Fique conosco e mantenha essa curiosidade. Muitas pessoas não conhecem o estilo de vida dos Amish. O povo Amish na Indonésia leva uma vida surpreendente que contrasta fortemente com o nosso mundo acelerado. Eles não têm relógios nem horários rígidos, confiando no sol e nas estações para organizar suas atividades diárias. Imagine acordar todas as manhãs, não com o som do despertador, mas com a suave luz do amanhecer entrando pela sua janela. Essa conexão com a natureza não só molda a percepção do tempo, mas também enriquece suas relações com o meio ambiente. Os Amish sabem quando plantar, colher ou celebrar festivais sazonais, observando a natureza ao seu redor. Seu estilo de vida destaca a harmonia com a natureza, criando um senso de paz e comunidade que muitos de nós frequentemente perdemos em nossas vidas agitadas. Em uma cultura dominada por horários e prazos, os Amish nos lembram da beleza e simplicidade de ouvir os ritmos da natureza. Não é interessante pensar em como nossas vidas mudariam se adotássemos um estilo de vida tão natural? Você sabia que o Marrocos abriga a universidade mais antiga do mundo? A Universidade Al-Qarawiyyin, localizada em Fez, foi fundada em 859 d.C. por uma mulher notável chamada Fátima al-Fihri. Este estabelecimento histórico, reconhecido pela Unesco como a universidade em funcionamento mais antiga, que oferece diplomas, desempenhou um papel importante na preservação e desenvolvimento do conhecimento ao longo dos séculos.
Fatima Al-Fihri, fundou a universidade após herdar uma fortuna, com o objetivo de criar um espaço para educação e aprendizado, focando em um currículo que incluía estudos religiosos, literatura e ciência. A universidade não só se tornou um centro para acadêmicos e estudantes, mas também contribuiu significativamente para a vida cultural e intelectual da região. Hoje, ela continua a inspirar gerações, destacando a importância da educação e o legado de sua fundadora. Você não gostaria de saber mais sobre este lugar histórico? Você sabia que a Costa Rica proibiu a caça esportiva? Essa decisão histórica, tomada em 2012, fez da Costa Rica o primeiro país da América Latina a banir essa prática, mostrando um forte compromisso com a proteção da vida selvagem. Antes dessa lei importante, a caça esportiva representava uma séria ameaça para várias espécies e prejudicava os ecossistemas naturais. Ao proibir a caça esportiva, a Costa Rica buscou proteger sua incrível biodiversidade. Este pequeno país abriga mais de 500 mil espécies, incluindo aves coloridas, macacos brincalhões e majestosos grandes felinos. A proibição incentivou a transição para o ecoturismo, onde os visitantes podem observar e apreciar os animais em seu habitat natural, em vez de caçá-los. Essa iniciativa não só ajuda a preservar as populações de vida selvagem, mas também apoia as economias locais. A ousada decisão da Costa Rica serve de exemplo para outros países, encorajando-os a tomar medidas semelhantes. Diante dos sérios desafios à biodiversidade, iniciativas como essa trazem esperança. Outros países poderão seguir esse exemplo e colocar o bem-estar dos animais em primeiro lugar. Acredite ou não, os triatlos Ironman são desafios épicos. Essas competições exaustivas testam os atletas ao máximo. 3,8 quilômetros de natação, 180 quilômetros de ciclismo e uma maratona completa, tudo isso em sequência. Imagine-se mergulhando em águas frias, nadando quase 4 quilômetros, e depois subindo na bicicleta para pedalar mais de 180 quilômetros. E quando parece que não há mais como ficar mais difícil, você termina com uma maratona de 42,2 quilômetros. Essa combinação de natação, ciclismo e corrida não só testa a força física, mas também exige uma incrível resistência mental. Os atletas treinam por meses, aperfeiçoando suas habilidades em cada disciplina e se preparando para a exaustiva transição de um esporte para outro. A multidão os apoia, incentivando a determinação nesse desafio final de resistência. Então, o que motiva esses triatletas a aceitarem um desafio tão duro? A satisfação de superar seus próprios limites e realizar seus sonhos. Você sabia que as fêmeas de viúva negra comem seus parceiros? Esse comportamento surpreendente, mas assustador, ajuda as aranhas a obter todos os nutrientes necessários após a reprodução. Assim que o macho de viúva negra cumpre seu papel na reprodução, ele pode enfrentar um destino terrível. Ao comê-lo, a fêmea não só obtém nutrientes importantes, mas também armazena energia para futuras crias. Isso pode parecer cruel, mas, na natureza, tudo se resume à sobrevivência. O macho da viúva negra é geralmente menor que a fêmea e, em alguns casos, tenta escapar do destino de ser comido, acasalando-se rapidamente e fugindo. No entanto, esse instinto nem sempre funciona, ressaltando as duras realidades da natureza. O apetite voraz das fêmeas não se limita apenas aos parceiros. Elas também comem outros insetos, mostrando seu papel como predadoras habilidosas nos ecossistemas. A natureza não é incrível? Incrível, mas é verdade. Pepsi ficou louca por pepinos. Em 2007, a Pepsi decidiu diversificar o mercado japonês, lançando uma edição limitada de refrigerante com sabor de pepino. Essa bebida inusitada, conhecida como Pepsi Salty Watermelon, chamou a atenção dos amantes de sabores diferentes ao redor do mundo. O Japão é famoso por seus sabores extravagantes, e essa bebida se encaixou perfeitamente na sua reputação de criatividade. O gosto salgado combinado com a frescura do pepino se tornou uma alternativa inesperada aos refrigerantes comuns, deixando muitos confusos ou rindo. Os consumidores apreciaram a novidade e alguns até elogiaram seu perfil de sabor único. Foi um experimento ousado que mostrou a abordagem aventureira da cultura japonesa de petiscos e a capacidade da Pepsi de pensar fora da caixa. Você teria coragem de experimentar isso? Ou é estranho demais para você? Difícil de acreditar, mas não voltamos à Lua.
Já se passaram mais de 50 anos desde que os astronautas pisaram pela última vez na superfície lunar durante a missão Apollo 17 em 1972. Esse longo período destaca como as missões à Lua passaram de aventuras emocionantes para uma fascinante parte da história. A Lua, que antes era um local de intensa pesquisa, agora parece um sonho distante, já que os planos de retorno frequentemente foram interrompidos por limitações orçamentárias e mudanças de prioridades. Embora tenhamos enviado robôs e sondas para explorar nosso vizinho mais próximo, o interesse por pesquisas humanas parece estar ressurgindo. O programa Artemis da NASA visa levar astronautas de volta à Lua nos próximos anos, reacendendo os sonhos de bases lunares e novas descobertas científicas. Com o renovado interesse pela Lua, podemos esperar que os humanos voltem a caminhar em sua superfície em breve? E se eu te contar sobre o deserto do Saara? Essa paisagem incrível é o maior deserto do mundo, cobrindo cerca de 9,2 milhões de quilômetros quadrados. Imagine um lugar tão vasto e seco que molda a vida de seus habitantes. A temperatura no Saara pode chegar a impressionantes 58 graus Celsius, tornando-o um dos lugares mais quentes da Terra. O deserto se estende por vários países do norte da África, incluindo Argélia, Chade e Egito, e abriga impressionantes dunas de areia, platôs rochosos e ecossistemas únicos. Apesar das condições severas, o Saara é lar de muitos animais interessantes, como camelos, raposas do deserto e até raros oásis que sustentam a vida. As pessoas vivem aqui há milhares de anos, se adaptando ao clima extremo e criando culturas ricas, como os nômades tuaregues, que se movem habilidosamente pelas areias. O Saara não é apenas uma terra estéril, é um ambiente dinâmico que apresenta desafios e intriga àqueles que ousam explorá-lo. Que outros segredos o deserto do Saara esconde? Você sabia que o logo dos caça-fantasmas foi criado em um dia? Esse icônico logo com o fantasma amigável, cercado por uma linha vermelha brilhante, foi desenvolvido pelo talentoso designer gráfico Michael Gross em apenas um dia. É impressionante como a inspiração pode surgir rapidamente. Essa imagem rapidamente se tornou um símbolo da franquia Caça-Fantasmas, representando não apenas os filmes, mas também um fenômeno cultural que inclui desenhos animados, produtos e até atrações em parques de diversões. Quando Gross começou a criar o logo, ele precisava transmitir a atmosfera divertida e ao mesmo tempo assustadora do filme. O fantasma com os braços abertos e uma expressão alegre captura perfeitamente o espírito excêntrico da equipe dos caça-fantasmas, que caça fantasmas enquanto se diverte. Ao longo dos anos, esse design simples, mas marcante, deixou uma impressão duradoura e é instantaneamente reconhecível para fãs de todas as idades. Desde fantasias de Halloween até reprises nostálgicas dos filmes originais, o logo dos caça-fantasmas continua sendo uma parte essencial da cultura pop. Não é incrível como um dia de criatividade pode resultar em um legado tão duradouro? E se eu disser que a origem do beisebol é debatida? O Hall da Fama do Beisebol, inaugurado em 1939 em Cooperstown, Nova York, homenageia as lendas desse esporte amado, eternizando jogadores, treinadores e pessoas que impactaram a história do beisebol. Embora muitos associem o beisebol à cultura americana, existe uma teoria interessante que sugere que suas raízes podem estar na Inglaterra. Alguns historiadores afirmam que o beisebol se desenvolveu a partir de antigos jogos britânicos como o Rounders, desafiando a ideia comum de que foi inventado nos Estados Unidos. Essa discussão gera debates animados entre fãs e estudiosos. Imagine um grupo de jogadores com bastão e bola em um campo verde, refletindo o jogo de Rounders de centenas de anos atrás. Então, da próxima vez que você pegar o bastão ou assistir a um jogo, pense na rica história desse esporte e nos debates contínuos que tornam a história do beisebol ainda mais fascinante. Você sabia sobre a luta de Pugin após a criação do Big Ben? Augustus Pugin, um arquiteto notável, criou o design icônico do Big Ben, um dos pontos turísticos mais famosos de Londres. No entanto, logo após a conclusão desse grande projeto, Pugin enfrentou um colapso mental. A pressão criativa e as exigências do tempo afetaram muito ele, deixando-o vulnerável e deprimido. Apesar de sua contribuição significativa, Pugin não recebeu o reconhecimento que merecia. Depois que ele entregou o projeto ao responsável, essa pessoa nunca mencionou Pugin por seu trabalho inovador.
Essa falta de reconhecimento deve ter sido muito desanimadora para um artista que dedicou tanta paixão e energia a seus projetos. Hoje, o legado de Pugin está indissociavelmente ligado ao Big Ben, mas nos lembra das dificuldades muitas vezes invisíveis enfrentadas por pessoas criativas. Quantas outras mentes brilhantes passaram despercebidas ao longo da história? O casamento de Ananda Ambani, filho do homem mais rico da Índia, foi um espetáculo além da imaginação. Este evento luxuoso reuniu celebridades mundiais como Kim Kardashian, Rihanna e Justin Bieber, transformando a festa em um evento estrelado. Imagine uma decoração esplêndida, brilhando em luxo, fogos de artifício, iluminando o céu noturno e apresentações exclusivas que encantaram os convidados. A enorme escala da celebração mostra a interseção entre riqueza e cultura na Índia moderna, onde essas cerimônias frequentemente se tornam grandes declarações de status. As comemorações da família Ambani, conhecidas por sua opulência, estabelecem um alto padrão, deixando muitos se perguntando o que poderia superá-lo. Não é fascinante ver como os casamentos podem se transformar em declarações monumentais de identidade e influência social? O que aconteceu em Gander em 11 de setembro de 2001. Naquele dia trágico, o mundo parou quando eventos devastadores ocorreram nos E-Kunch-A. Todo o espaço aéreo da América do Norte foi fechado e milhares de aviões foram redirecionados para diferentes locais. Um desses destinos inesperados foi Gander, uma pequena cidade em Newfoundland, Canadá, que recebeu cerca de 7.000 passageiros de forma repentina. Esse influxo inesperado quase dobrou a população local. A comunidade de Gander, conhecida por sua hospitalidade, respondeu à situação acolhendo calorosamente esses viajantes presos. Os moradores ofereceram comida, roupas e até medicamentos gratuitamente, demonstrando uma bondade incrível em tempos difíceis. Os esforços da cidade criaram uma conexão especial entre os habitantes de Gander e os viajantes, muitos dos quais compartilharão suas histórias de gratidão por muitos anos. Este é um exemplo brilhante de como a compaixão pode triunfar mesmo em meio ao caos. Incrível, mas a erva japonesa está conquistando território por toda parte. Essa planta, cientificamente conhecida como Falópia japônica, se tornou uma das espécies invasoras mais conhecidas do mundo, segundo a União Internacional para a Conservação da Natureza. Originária da Ásia Oriental, foi trazida para a Europa e América do Norte no século XIX, para fins decorativos e controle da erosão. No entanto, seu crescimento rápido e a capacidade de se desenvolver em diversas condições a tornaram uma invasora problemática. A erva japonesa pode substituir plantas nativas na luta por recursos como luz solar e nutrientes, prejudicando ecossistemas e até danificando edifícios e estradas com seu extenso sistema radicular. Uma vez estabelecida, seu controle se torna extremamente difícil, muitas vezes exigindo a ajuda de especialistas para gerenciar sua propagação. Portanto, se você notar essa planta em seu jardim, é melhor lidar com ela rapidamente, antes que ela tome conta do seu espaço. A ousada medida de Quebec contra a publicidade de fast food traz resultados. Com a recente proibição, Quebec se tornou líder na luta contra a obesidade infantil. Esta lei proíbe a publicidade de brinquedos e fast food, voltada para crianças menores de 13 anos. Ao reduzir essas tentações, a província ajuda a criar hábitos alimentares mais saudáveis entre as crianças. Pesquisas mostram que, após a proibição, muitas crianças começaram a fazer escolhas alimentares melhores, preferindo lanches nutritivos em vez de cereais açucarados com mascotes coloridos. Especialistas acreditam que isso pode reduzir significativamente os níveis de obesidade ao longo do tempo. O sucesso da iniciativa de Quebec levanta uma questão importante. Outros lugares podem adotar medidas semelhantes para proteger as crianças de influências não saudáveis. Enquanto pais e defensores da saúde apoiam esse passo progressivo, fica claro que a política pode moldar um futuro mais saudável para a próxima geração. A Revolução Americana, que ocorreu de 1765 a 1783, estabeleceu as bases das democracias modernas e influenciou revoluções ao redor do mundo. Embora muitos vejam a Revolução Francesa de 1789 como o início de novos ideais, as sementes foram plantadas antes, do outro lado do Atlântico. Os colonos buscavam independência do domínio britânico, inspirados por ideias de liberdade e autogoverno. Sua vitória não apenas transformou as 13 colônias, mas também inspirou os franceses e muitos outros países a desafiar a tirania.
A Revolução trouxe conceitos como direitos individuais e governo representativo, que são fundamentais nas sociedades democráticas de hoje. Além disso, gerou debates sobre igualdade e governança, que ainda ressoam atualmente. Compreender essa revolução nos ajuda a valorizar as lutas contínuas por liberdade em todo o mundo. Assim, ao celebrarmos a independência, reconhecemos como um ato ousado de desobediência deu início a uma onda global de mudanças. Você vai se surpreender ao descobrir que as persianas venezianas não são venezianas. Esse tipo popular de decoração de janelas, na verdade, tem raízes no Japão. Embora muitos acreditem que essas persianas vieram dos românticos canais de Veneza, na verdade elas foram desenvolvidas no Japão, onde eram chamadas de persianas japonesas. Quando essas lâminas estilosas e ajustáveis chegaram à Europa, o nome veneziana se consolidou, provavelmente devido às rotas comerciais que as trouxeram através de Veneza. O design permitia um melhor controle da luz e garantia privacidade, o que as tornou populares em casas por toda a Europa e depois no mundo. Essa reviravolta fascinante na história mostra como os nomes podem nos enganar. Hoje, as persianas venezianas são feitas de diversos materiais, incluindo madeira e alumínio, cada um oferecendo estilos e benefícios únicos. Agora, da próxima vez que você ajustar suas persianas, você pensará sobre sua incrível origem? Prepare-se para se surpreender com a incrível origem da morfina. Este poderoso analgésico tem uma história fascinante que remonta a 1804, quando o farmacêutico alemão Friedrich Serturner isolou pela primeira vez a substância da papoula do ópio. O trabalho de Serturner foi a primeira extração bem-sucedida de um alcaloide vegetal, abrindo novos horizontes na medicina. A morfina rapidamente se tornou reconhecida como uma ferramenta importante para alívio da dor, especialmente durante a Guerra Civil nos Uatas. Soldados com ferimentos graves dependiam de sua ação para lidar com dores insuportáveis. Sua capacidade de se ligar a certos receptores no cérebro a tornou extremamente eficaz, mas isso também levanta questões importantes sobre dependência e segurança. Hoje, a morfina ainda é utilizada em hospitais ao redor do mundo, provando que a descoberta de Serturner teve um impacto duradouro na ciência médica. Não é incrível como uma simples flor levou a um desenvolvimento tão importante na saúde? Um fato interessante sobre o Monte Rushmore. Este famoso monumento é uma escultura monumental esculpida diretamente na rocha de granito, representando os rostos de 4 ex-presidentes dos Yaxery: George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt e Abraham Lincoln. Cada um desses impressionantes rostos tem cerca de 18 metros de altura e pode ser visto a muitos quilômetros de distância. O ambicioso projeto começou em 1927, sob a direção do escultor Goodson Borglum, e levou 14 anos para ser concluído. Os trabalhadores usaram dinamite e cinzéis para dar vida a essa grandiosa ideia, enfrentando condições climáticas difíceis e desafios técnicos. Este local se tornou um símbolo da história e da democracia americana, atraindo milhões de visitantes a cada ano, que vêm admirar a arte e a visão que transformaram a montanha austera em um tesouro nacional. Você consegue imaginar estar diante desses rostos gigantes, cada um representando um momento importante na história dos Iuá? O Monte Rushmore não apenas homenageia esses grandes líderes, mas também lembra o trabalho árduo e a determinação que moldaram a nação. Que outros monumentos incríveis têm histórias tão fascinantes? Incrível, mas é verdade. Cidadãos soviéticos ganhavam $500 por mês. Durante o auge da economia da União Soviética, muitas pessoas recebiam esse salário, refletindo a estrutura econômica única da época. Embora essa quantia possa parecer atraente, é importante entender o contexto. Com uma economia centralizada, os preços de bens e serviços eram frequentemente controlados pelo governo. Isso significava que $500 tinham um poder de compra diferente em comparação com os padrões de hoje. Por exemplo, moradia e atendimento médico eram, em sua maioria, gratuitos, mas muitos produtos de consumo eram escassos e difíceis de encontrar. Portanto, apesar de ganhar $500, muitos cidadãos enfrentavam dificuldades para acessar itens do dia a dia. Além disso, esse salário mensal ilustra a diferença entre a riqueza percebida e as condições reais de vida na época soviética. Como essas estruturas econômicas continuam a influenciar as sociedades hoje.
E se eu te disser que cães grandes envelhecem mais rápido? É surpreendente, mas é verdade. Geralmente, raças grandes, como os dogs alemães e os berneses, vivem menos do que suas versões menores, como os chihuahuas e os dachshunds. Uma das teorias interessantes sugere que o rápido crescimento dos cães grandes pode causar mais danos às células ao longo do tempo, tornando-os mais vulneráveis a doenças relacionadas à idade. Como esses filhotes grandes crescem rapidamente, seus corpos enfrentam mais estresse, o que pode acelerar o envelhecimento celular. Isso significa que um cão pequeno pode viver feliz por 15 anos ou mais, enquanto uma raça grande pode viver apenas de 7 a 10 anos. Não é interessante como o tamanho influencia a expectativa de vida? Portanto, se você está pensando em ter um amigo peludo, considere como o tamanho dele pode afetar a vida dele e o tempo que vocês passarão juntos.